Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma notícia que alguns de vocês pediram para falar, que é sobre a nova pesquisa de uma cientista brasileira falando sobre a inteligência dos dinossauros. Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Pois bem, primeiramente, né, semana passada nós não tivemos vídeos, porque como eu falei nas minhas redes sociais, eu havia positivado para Covid, né, na semana passada, então tive que ficar uma semana de isolamento e eu não tinha capacidade de gravar um vídeo. Mas agora eu tô melhor, tá tudo bem, deu tudo certo. E, bom, voltei aqui para falar sobre este caso. Muito obrigado a todo mundo que me desejou melhoras. Um beijinho para vocês. E um último aviso antes da gente continuar aqui falando sobre o assunto desse vídeo, mas eu gostaria de pedir para você aí que já é inscrito, que já segue o canal, você ativar o sininho, né, do canal para receber as notificações. Por vezes aí o YouTube acaba cortando um pouco do alcance dos vídeos, acaba não entregando os vídeos, então se você gosta do nosso trabalho, além de se inscrever no canal aí, que tem muita gente que não é inscrita, além de se inscrever no canal, ative o sininho aí para ativar as notificações e você ser lembrado sempre que tiver um vídeo novo aí do Paleoblog, né? A nossa frequência de vídeos é 2 vídeos por semana, então nós temos um vídeo quarta-feira e nós temos um episódio, um capítulo da Enciclopédia da Vida Extinta no sábado, beleza? Então, voltando ao assunto do vídeo em si. Querer entender o quão inteligentes foram os dinossauros e outras criaturas extintas é algo que se tenta há muitas décadas. Mas é uma tarefa extremamente complicada. Ora, estudar a inteligência de animais vivos hoje em dia já é extremamente difícil. Então imagine para animais extintos dos quais nós nem temos o cérebro preservado para a gente poder trabalhar, né? Porém, desvendar aí os mistérios de como o cérebro desses animais funcionava pode nos ajudar muito a saber como eles pensavam e como eles se comportavam. No início da paleontologia, os dinossauros eles eram vistos como enormes lagartos lentos e burros. E foi justamente essa burrice e lentidão que teria levado eles à extinção. Eles não seriam animais adaptados para continuar existindo, né? Essa visão ela começou a mudar ali a partir dos anos 60, quando a relação entre aves e dinossauros começou a ficar mais clara para os cientistas. E não só os dinossauros durante esse tempo, eles começaram a ser representados de uma forma mais aviana, em aparência, mas também como animais mais inteligentes, conforme as novas pesquisas envolvendo caixas cranianas de dinossauros eram feitas. Até porque hoje em dia nós temos aves extremamente inteligentes, como os corvos ou os papagaios, por exemplo. Então é possível que alguns dos dinossauros não avianos também fossem extremamente inteligentes. Então, como sabemos que esses animais eram inteligentes? Um dos primeiros métodos utilizados para se medir a inteligência de animais extintos é a relação do tamanho do cérebro de um animal em comparação com o tamanho do corpo dele. Basicamente, nessa relação, quanto maior fosse o tamanho do cérebro em comparação ao tamanho do corpo, mais inteligente o animal seria. Por exemplo, o Stenonychosaurus, que antigamente era chamado de Trodon, Trodon já não é mais um gênero válido hoje em dia, ele tinha o maior cérebro em relação ao tamanho do corpo entre todos os dinossauros extintos. O que criou a ideia aí de que ele seria o mais inteligente dos dinossauros. Isso levou algumas pessoas até mesmo a teorizarem que se a extinção do final do período Cretáceo não tivesse acontecido, animais como os troodontídeos teriam se tornado seres sencientes e humanoides, né? Basicamente aí como nós seres humanos, né? O que não tem base científica nenhuma, né? É mais um exercício de evolução especulativa muito doido que hoje em dia não dá para ser levado a sério, mas enfim. Porém, hoje a gente sabe que isso não é necessariamente verdade. O tamanho grande do cérebro não necessariamente quer dizer mais inteligência, né? O que parece importar para definir inteligência de animais é a quantidade de neurônios no cérebro. E tamanho não necessariamente está correlacionado com quantidade de neurônios.
Os primatas, por exemplo, possuem uma quantidade de neurônios muito maior que a maioria dos animais de cérebro maior que os deles. Outro exemplo é o exemplo do lagarto de placas do Sudão e um passarinho conhecido como mandarim, né? Esse, inclusive, é um dos exemplos que é citado nesse artigo novo e que também o Bruno e a Amanda lá do canal Zoomundo utilizaram quando eles fizeram um vídeo sobre essa pesquisa há algum tempo atrás, né? O lagarto e o mandarim, eles possuem um cérebro basicamente do mesmo tamanho, tem o mesmo peso. Só que a ave possui aí de 3 a 4 vezes mais neurônios. E por isso o comportamento do mandarim é muito mais complexo que o lagarto de placas do Sudão. E como que a gente mede a quantidade de neurônios em um cérebro? Uma das técnicas é fazer sopa de cérebro. Não é uma sopa igual a sopa de cérebro de macacos do Indiana Jones, mas basicamente você pega um cérebro de algum animal e coloca ele numa solução de um tipo de detergente bastante específico, e essa solução dissolve o cérebro. Mas ao mesmo tempo que ela dissolve o cérebro, ela mantém os núcleos dos neurônios intactos. E dessa forma você pega essa sopa e é capaz de calcular e contar e estimar aí a quantidade de neurônios de um cérebro. E essa técnica de medição tem sido bastante eficiente até agora, tanto na estimativa de neurônios em cérebros de animais, como de nós mesmos, humanos, né? Só que daí fica a questão, como que a gente poderia fazer uma sopa de cérebro de animais extintos se o cérebro deles não se preserva, não se fossiliza? Esse foi um dos desafios enfrentados aí pela pesquisadora brasileira Suzana Herculano Rosel, que é uma cientista que trabalha com neurociência há anos e estudou aí o cérebro de diversas espécies de animais, incluindo seres humanos, né? E inclusive as pesquisas dela para neurologia humana foram muito importantes. E no comecinho de janeiro de 2023, a Suzana publicou um novo estudo, conduzido por ela própria, em que ela analisa a quantidade de neurônios que diversos dinossauros deveriam ter e quais as implicações isso traria para a biologia desses animais. E, inclusive, se você acha que você já viu uma pesquisa parecida, pode ser que sim, porque o pré-print, que é tipo a versão inicial desse artigo, ele saiu no ano passado, né, na metade do ano passado. E, inclusive eu falei dele um pouco num vídeo antigo aqui do canal, né, quando ele ainda estava nessa versão, nesse pré-print, né, mas agora saiu a versão completa revisada, né? Então é desse trabalho que a gente vai falar agora. Bom, então como que a gente resolve aí essa questão da quantidade de neurônios no cérebro de animais extintos? A ideia é, se você conhecer a relação entre a quantidade de neurônios e o tamanho do cérebro de um animal ou de um grupo de animais, você pode escalonar essa quantidade de neurônios para cérebros maiores de animais extintos que sejam evolutivamente relacionados. Por exemplo, se nós soubermos a quantidade de neurônios no cérebro de um golfinho atual, podemos usar essa informação para descobrir a quantidade de neurônios no cérebro de um golfinho extinto relacionado com ele. O processo utilizado pela Suzana, ele é semelhante. No caso, ela se baseou na quantidade de neurônios e tamanho do cérebro de aves modernas, mais especificamente nas aves que fazem parte de grupos que já existiam pré-extinção do Cretáceo, ou seja, grupos mais antigos de aves e, consequentemente, evolutivamente mais próximos dos dinossauros não avianos. E isso inclui os paleognatos, que é o grupo que inclui avestruzes, emas e casuares, os anseriformes, que é o grupo dos patos, gansos e cisnes, os galiformes, que é o grupo dos galináceos, e os columbiformes, que é o grupo que inclui as pombas, né? Aí, a partir da análise do cérebro dessas aves, desses grupos, né, e dos cérebros de outros animais, como alguns répteis, foi aí possível se obter números para estimar a quantidade de neurônios nos cérebros de dinossauros não avianos. E com essa informação em mãos, junto com estudos do tamanho dos cérebros de diversas espécies de dinossauros não avianos, a Suzana ela foi capaz de obter alguns resultados bem interessantes. O que mais chamou a atenção em todas as notícias que saíram sobre esse assunto é a quantidade de neurônios do Tiranossauro Rex, que, de acordo com esse estudo, seria o equivalente ou até um pouco maior que o de um babuíno atual. Você consegue imaginar o horror que seria um predador do tamanho do Tiranossauro Rex com a inteligência de um babuíno, né? É fonte eterna de pesadelos, né? E apesar do Tiranossauro ser aí o dinossauro que teve um resultado maior, outros grandes predadores não ficam muito atrás,
né? O Acrocanthosaurus, o Allosaurus e o Alioramus também foram analisados e a inteligência deles também parece ter sido relativamente alta. Já os pequenos terópodes analisados, eles não tiveram um desempenho tão bom assim, né? E parecem ter tido aí uma quantidade de neurônios menor do que os grandes terópodes, como por exemplo o caso do Archaeopteryx e do Chuvuia, né? Que foram os dois pequenos terópodes analisados nessa pesquisa. Entre os dinossauros herbívoros analisados, o Brachiosaurus foi o que apresentou o maior número de neurônios, né? Tendo aí mais neurônios que os primatas do gênero Macaca, né? E sim, macaca é um gênero de macacos. O Iguanodon, ele também merece destaque por ter tido mais neurônios que o macaco prego, por exemplo, de acordo com essa pesquisa. Até alguns pterossauros foram analisados, no caso aí o Anhanguera e o Pterodactylus. Só que eles também não tiveram uma pontuação tão expressiva quanto os dinossauros. Mas de todos, foram os grandes dinossauros terópodes que tiveram a maior colocação na pesquisa, que mostra que eles eram animais com uma grande quantidade de neurônio e, ao que tudo indica, bastante inteligentes. O que faz sentido de certa forma, porque na natureza predadores costumam ter cérebros mais desenvolvidos do que suas presas, né? Eles têm que desenvolver cérebros maiores com mais neurônios, justamente para desenvolver e aplicar estratégias de caça que superem aí as habilidades das suas presas, né? Então era de se esperar que os terópodes se saíssem melhor nesse quesito. Só que uma coisa que gerou um pouco de polêmica nessa questão da inteligência dos dinossauros tem relação aí com uma fala de que esses dinossauros estariam dentro da área que animais inteligentes possuem ali para desenvolverem cultura, né? Então, assim, cultura não é algo exclusivamente humano. Diversos grupos de animais muito inteligentes possuem o que a gente poderia chamar de cultura, que seriam formas de vocalização diferenciada dependendo do grupo, até chamados diferenciados para diferentes membros de um grupo de animais, a criação de conhecimento e passar esse conhecimento para gerações futuras, né? Então, isso aí poderia ser considerado um tipo de cultura, né? Criação de ferramentas, etc. E como o Tiranossauro Rex ele seria tão inteligente quanto um babuíno, ele estaria dentro dessa área que ele poderia desenvolver algum tipo de cultura. Mas assim, isso pessoalmente me parece uma afirmação bastante extrapolada, né, nesse sentido, porque assim, comportamento, né, indícios de comportamento raramente se preservam, né? Então é bem complicado você dizer que um animal desses teria cultura, até porque, como a gente vê aí em alguns sites sensacionalistas, acaba saindo como se fosse uma verdade, né? Que tipo, o tiranossauro teria cultura, né? Teria inteligência suficiente para utilizar ferramentas, e não necessariamente é isso. Mas ele teria inteligência o suficiente para ter algum tipo de comportamento social bastante complexo. Não quer dizer que ele teria, mas ele poderia ter. Certo? Outro resultado curioso que a Suzana obteve, graças a esse estudo de cérebros desses animais, diz respeito aí sobre o metabolismo dos dinossauros. Os terópodes, eles tinham cérebros muito semelhantes a animais endotérmicos de hoje em dia, no caso aves ou mamíferos, ou seja, animais que normalmente a gente chama de sangue quente. Né? Enquanto os saurópodes, ornitísticos e até os pterossauros, eles possuem cérebros mais próximos do que vemos em animais ectotérmicos, ou seja, de sangue frio. E se esses animais eles não fossem ectotérmicos, ao menos eles seriam endotérmicos que não teriam expressado aí a massa cerebral elevada que a gente espera de animais endotérmicos. Né? Animais endotérmicos, eles geralmente possuem cérebros maiores e com mais neurônios do que animais ectotérmicos, né, que seriam os animais de sangue frio. Então, por exemplo, aves e mamíferos, eles costumam ser mais inteligentes que répteis como crocodilos e lagartos e tartarugas, né? Mesmo eles tendo tamanhos semelhantes ou tamanho de cérebros semelhantes, né? E outro resultado muito interessante que a Suzana obteve, a partir do estudo do cérebro desses animais, diz respeito ao crescimento e tempo de vida dos dinossauros e de outros animais extintos. A quantidade de neurônios aparentemente também está relacionada com a longevidade dos animais. Animais com mais neurônios tendem não só a ter juventudes mais prolongadas, para eles aprenderem tudo que eles têm que aprender, mas também eles possuem uma expectativa de vida maior em comparações com animais do mesmo tamanho e com o mesmo tamanho de cérebro, né? Só que com menos neurônios.
Então, animais com cérebros maiores costumam viver bem mais tempo que animais com cérebros menores, né? Ou mesmo animais com o mesmo tamanho de cérebro, só que com menos neurônios. Assim sendo, né, de acordo com a pesquisa, um pequeno Archaeopteryx, por exemplo, atingiria a maturidade sexual por volta dos 8 meses de idade e teria uma expectativa de vida de 10 anos, né? Semelhante a diversas espécies de aves de hoje em dia que têm cérebros de um tamanho semelhante. Enquanto o Tiranossauro Rex, por sua vez, ele atingiria a maturidade sexual por volta de 4 ou 5 anos de idade e poderia viver entre 42 e 49 anos. Isso é mais ou menos o mesmo tempo de vida e o mesmo ciclo de vida de um babuíno atual, né? E eu achei essa afirmação do estudo bastante curiosa, já que as estimativas de expectativa de vida para o T-Rex, eles ficavam aí geralmente entre 28 e 30 anos, que é a aparente idade dos esqueletos dos indivíduos mais velhos que a gente conhece, né? Uma informação bastante curiosa aí desse trabalho. Então esse trabalho da Susana, ele sugere que os dinossauros, eles eram bem mais inteligentes do que a gente poderia imaginar num primeiro momento, né? O como esse trabalho é confiável? Eu sinceramente não faço ideia, porque eu não sou da área de neurologia, né, neurociência e tal. Então, eu não sei nada sobre cérebros nem de animais viventes, nem de animais extintos, mas é uma pesquisa muito legal. Eu vi bastante gente elogiando esse trabalho, né? Eu gostei bastante do trabalho, apesar de eu não entender nada de neurociência, foi um trabalho bem gostosinho de ler, né? Então, e me parece bastante confiável, né? Eu sei que já houveram críticas de alguns pesquisadores, principalmente pesquisadores gringos, né, que fizeram algumas críticas, então talvez a gente tenha novas pesquisas acerca da inteligência dos dinossauros saindo aí nos próximos anos, né, então a gente pode ficar de olho, mas foi muito bom a gente ter esse pontapé inicial aí nesses novos estudos sobre inteligência dos dinossauros feito pela Susana, né, que inclusive é uma pesquisadora brasileira, o que é magnífico, né, é sempre bom ter pesquisadores brasileiros no topo, hein? Então, parabéns para a Susana pelo trabalho, né? E eu aguardo ansiosamente por novas pesquisas acerca da inteligência dos dinossauros. E, inclusive, eu recomendo não só o vídeo que o Zoou Mundo fez no ano passado, falando sobre essa pesquisa, quando ela estava em pré-print, como eu recomendo o vídeo que a própria Susana fez sobre o trabalho dela, que está lá no canal dela, que eu vou deixar o link aí na descrição, ou vai estar num card aqui em cima em algum lugar, né? E que é um vídeo que ela mesma faz falando sobre o trabalho dela, que ficou muito bom, edição muito legal, e eu recomendo que vocês deem uma olhada. Tá em inglês, mas tem legenda em português. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Como eu falei, essa aqui é uma pesquisa muito legal, muito interessante, eu gostei demais dela. E eu espero que vocês tenham gostado também desse vídeo, né? O link para o artigo original estará na descrição do vídeo, junto com as fontes, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhada nesse trabalho, só vocês acessarem lá. Está livre para todo mundo ler, né? Então, qualquer pessoa pode ler esse trabalho, né? Não precisa assinar a revista nem nada do tipo. Então, vocês podem ir lá e dar uma olhada por si mesmos, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, comente o que você achou desse trabalho, né, e suas sugestões de vídeos futuros também. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, conhecidos, inimigos, familiares, todo mundo aí que você conhece. E se você gosta do nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da nossa chave Pix, paleoblogbr@gmail.com, né? O dinheiro arrecadado ele será utilizado para manter esse projeto de divulgação científica e talvez expandir o projeto, né? Essa é a minha fonte de renda nos dias atuais, né? Então, por favor, se puderem, contribuam. Então, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.